Olha só que interessante, né? Isso aqui é um outro gráfico, é o gráfico daquele DETER, então tá aqui, ó, sistema capta a variação da vegetação e emite alerta de suspeita de desmatamento na Amazônia Legal. Então, gente, olha só, é um infográfico, dá pra gente ver com clareza. Olha só a análise que foi feita de 2017 para 2018, onde a área de suspeita de desmatamento era de 596,6 quilômetros quadrados. E olha, para o mesmo mês, ó, nós estamos falando de julho aqui, mesmo mês, só que fazendo uma análise de 2018 para 2019, né? Então vamos fazer essa subtração simples para ver quanto a mais nós tivemos de área com suspeita de desmatamento na Amazônia Legal. Vamos fazer essa subtração de números decimais, lembrando que para subtrair números decimais, obrigatoriamente a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, ok? Para garantir que a gente vai estar subtraindo parte inteira de inteira e parte decimal de decimal. Repara que aqui eu posso, com tranquilidade, acrescentar um zero, porque zero à esquerda não vale nada, na parte inteira do número decimal, eu vou começar a fazer meus cálculos aqui, ó. 6 para chegar em 9 vai dar 3, vírgula embaixo de vírgula. 6 não dá para chegar em 4, pego desse, esse passa a ser 4, esse passa a ser 14. 6 para chegar em 14 vai dar 8. 9 não dá para chegar em 4, pego desse aqui, ele passa a ser 1, esse passa a ser 14. 9 para chegar em 14 vai dar 5. 5 não dá para chegar em 1, pego desse, esse passa a ser 1, esse passa a ser 11. 5 para chegar em 11 vai dar 6. 0 para chegar em 1 vai dar 1. Ou seja, gente, olha só, eu tô falando aí de 1.658,3 quilômetros quadrados a mais, ok? Considerando o mesmo mês, de um ano para o outro, de área suspeita de desmatamento na Amazônia. Gente, é um crescimento, assim, muito absurdo. Se eu for ver quanto a mais, em quantas vezes isso aqui cresceu, repara que basta eu descobrir quantas vezes 596,6 cabe dentro do 2.254,9. Se eu descobrir quantos cabem, eu descubro quantas vezes e em quantas vezes isso cresceu. E a ideia de quantos cabem, matematicamente falando, a gente já sabe que me remete a uma divisão. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui também. Vou pegar o 2.254,9 e vou dividir por 596,6, só para descobrir em quantas vezes teve esse aumento, considerando aqui julho, tá, gente? Repara o seguinte, para dividir números decimais, a gente sabe que o primeiro passo é armar a conta, já armei. Segundo passo, igualar a quantidade de casas decimais. No divisor eu tenho uma casa decimal e no dividendo eu já tenho uma casa decimal também. Portanto, repara que já está igualada a quantidade de casas decimais, então não preciso fazer nada. Terceiro passo, cortar as vírgulas. E quarto e último passo, fazer a conta que sobrou. Vamos ver quanto sobrou aqui? Aqui sobrou 22.549, dividido por, aqui sobrou 5.966. Bom, vou começar a fazer a divisão. Repara que eu vou ter que pegar o 22.549, dividido por 5.966 vai dar 3. 3 vezes 5.966 vai dar 17.896. Para chegar no 22.549, vão restar aqui 4.651. Que por sua vez não vai dar para dividir por 5.966, vou colocar uma vírgula e um zero e vou continuar os cálculos. Repara aqui que vai dar 7, 7 vezes 5.966 vai dar 41.762, que para chegar no 46.510, vão restar 4.748. Galerinha, repara que é claro que eu posso continuar fazendo essa conta, tá? Se eu continuar fazendo essa conta, inclusive eu vou mostrar aqui para vocês no celular, e eu vou perceber que eu vou me deparar com um número irracional. Já mostro para vocês, ó, 22.549 dividido por 5.966, olha só, tá aqui, ó. Repara, vai dar 3,7795843, e lá vai cacetada. Quando eu falo lá vai cacetada, eu tô querendo dizer assim, ó. Isso aí é um número que ele tem infinitas casas decimais e nenhum período que se repete. Ele não é uma dízima periódica, né? Repara que os algarismos, eles até vão se repetir, porque obviamente no nosso sistema de numeração a gente só tem 10 algarismos, que é do 0 até o 9. Mas os algarismos vão se repetir sem ter um padrão, né? Não tem esse período de repetição. Todo número que tem infinitas casas decimais e nenhum período que se repete, a gente chama de número irracional, tá bom, gente? Bom, então, repara que eu vi que dá aproximadamente, esse símbolo aqui é um símbolo de aproximadamente 3,7 vezes a mais, ou seja, quase 4 vezes a mais.
Então, repara que a matemática está mostrando para a gente, né, através da análise desses dados, através da análise desses gráficos, desses infográficos, a matemática ela vem nos auxiliar para entender, para compreender esses dados e visualizar que realmente nessa situação está tendo um crescimento muito grande, tá bom? E agora se preparem para o choque total. Porque eu queria que você tivesse uma noção então do quanto era 1 km². Lembra que a gente está falando de mais de 100 campos de futebol, porque a gente está falando aí de 100 hectares, ok? Quando a gente fala de 1 km², tá? E eu mostrei para vocês que 1 hectare é maior do que um campo de futebol, que equivale a 10 mil metros quadrados. Dá uma olhadinha nessa reportagem aqui que vocês vão ficar um pouquinho assustados, assim como eu também fiquei. Olha só, o satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, captaram sinais de derrubadas na Amazônia em áreas que, somadas, passam de 9.000 km², um aumento de 85% em relação a 2018. Gente, eu não estou falando de 9 km², eu estou falando de 9.000 km². Vamos ter uma noção do quanto é isso? Olha só para vocês terem uma noção real da coisa. Isso aqui é uma imagem que vocês estão vendo, que vocês estão visualizando aí, o estado de São Paulo. Esse em vermelhinho aqui é a cidade de São Paulo, tá bom? Repara que a cidade de São Paulo, de acordo com o site aqui do IBGE, ela tem 1.521,11 km². Isso é a área da cidade de São Paulo, tá bom? Então, se eu pegar esses 9.000 km² e dividir por 1.521,11 km², eu vou descobrir que dá aproximadamente 6 cidades de São Paulo sendo desmatadas aqui de janeiro a dezembro de 2019. Gente, equivale a, olha isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui seria a área, 6 vezes a área da cidade de São Paulo. É literalmente o que foi aproximadamente aí desmatado de janeiro a dezembro de 2019. Tanto que olha a reportagem aqui, eles colocam, ó, isso é 6 vezes mais do que o tamanho da cidade de São Paulo. Cara, é muita coisa. E detalhe, tá? Tem mais um probleminha aí, porque não é só esse lance aí de desmatar, então vocês já estão percebendo que quando a gente tem esse desmatamento, isso pode nos afetar diretamente por conta da história dos rios voadores, né? Que a gente se beneficia, né? De toda essa usina ambiental que é a Amazônia, tá? Mas aí nós temos alguns outros probleminhas também se a gente continuar desmatando, tá bom? Primeiro outro probleminha, né? Olha só o que está escrito aqui. Vamos ler para vocês entenderem. Os pesquisadores calcularam que, se o aquecimento global não for controlado e o desmatamento continuar progredindo como agora, quando o índice de desflorestamento alcançar entre 20% ou 25%, a Amazônia perderá sua capacidade de se renovar. E já batemos os 17%, ou seja, a gente está bem pertinho da Amazônia não ter mais essa capacidade de renovação. Além disso, de acordo com algumas projeções, se o desmatamento continuar no mesmo ritmo e nenhuma medida for tomada, a tendência é que mais da metade da Amazônia se transforme em savana em 30 anos. Olha por essa foto aqui, por essa imagem, gente, isso aqui é bem preocupante, né? E aí, olha só o que acontece quando a gente desmata. Tá escrito aqui, ó. Perto de 20% da floresta amazônica libera mais CO2 do que absorve. Gente, o óbvio, né? Vocês sabem que tem o processo de fotossíntese, e no processo de fotossíntese, basicamente, as árvores, né, a vegetação, ela absorve gás carbônico, absorve o CO2 e depois libera pra gente o oxigênio que é tão necessário, certo? Só que se a gente vai lá e mata essas árvores, né, repara que todo esse CO2 que ela absorveu ao longo da vida dela, ela vai liberar. E ela vai liberar de uma vez só em grande quantidade para a atmosfera, né? E isso é um problemão. Olha só o que está escrito aqui, ó. Segundo sugere um chocante estudo apresentado por pesquisadores brasileiros, grandes porções desmatadas da Amazônia, ou uma área estimada em quase 20% da floresta, do total da floresta, liberam na atmosfera mais CO2 do que absorvem. Porque, claro, né, gente, ela tá morrendo, então ela tá liberando esse CO2 e, além disso, tá tendo uma quantidade menor de árvores ali para poder fazer esse processo de absorver o CO2 e liberar oxigênio. Aí tá aqui, ó. Os responsáveis pelo levantamento realizaram um monitoramento dos níveis de gases de efeito estufa na bacia amazônica
ao longo de 10 anos, e os números apontam que a floresta está caminhando no sentido de perder sua habilidade de se renovar e de começar a emitir mais dióxido de carbono do que assimila a um ritmo muito mais acelerado do que se pensava. Quer dizer, o que era uma usina ambiental, nós estamos fazendo com que ela vire, na verdade, uma usina de gás, né? Enfim. Dando continuidade, olha só o que a reportagem traz, né? Tá escrito aqui, ó. O estudo foi liberado por Luciana Gatti, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e Carlos Nobre, da Universidade de São Paulo, USP, envolve a medição dos índices de poluentes na bacia amazônica por meio de sobrevoos com aeronaves equipadas com sensores específicos para esse fim. As leituras eram realizadas a cada 15 dias e o levantamento, conforme mencionado antes, foi feito no decorrer de uma década. Então, gente, olha, isso é um problema. Nós temos um outro problema. Esses dias eu estava assistindo um noticiário, né, que estava falando sobre o que acontece com a população indígena, né? Porque a partir do momento que uma série de pessoas começam a adentrar a Amazônia, é óbvio que eles também começam a ser transmissores de doenças, né? Inclusive mostrou na reportagem o que aconteceu com o índio Yanomami, que testou positivo para a Covid-19, né? E infelizmente ele veio a óbito, né? E isso aconteceu até porque as pessoas estão desmatando, então eles estão tendo contato com essa população indígena que vive nessa região, né? Isso é um outro problema. Bom, agora nós vamos ouvir a fala de uma profissional da área de Ciências da Natureza, Adriana Merecigava, que vai falar um pouquinho para a gente, explicar melhor qual que é a importância desse reflorestamento para toda a região, né? E quando eu digo toda a região, não estou falando só da região da Amazônia, mas estou falando também da região onde a gente vive, né? Eu acho que vocês sabem que aqui a gente tinha muita Mata Atlântica antigamente, né? Que também houve esse desmatamento, só que num tempo um pouco menor do que o que está acontecendo ali na Amazônia, porque antigamente o pessoal vinha com machado, né? E agora a gente sabe que a gente tem uma tecnologia aí, um maquinário muito mais avançado que permite com que lá na Amazônia o desmatamento esteja acontecendo de maneira muito mais rápida, né? Mas enfim, o que importa aí é realmente o que a Adriana vai contar pra gente. Dri, explica para nós um pouquinho melhor essa história de reflorestamento. É com você. Olá, estou aqui para conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante e também emergente, que é o reflorestamento. Bom, se pensarmos historicamente, nosso planeta ele era constituído por uma grande diversidade de florestas, não é mesmo? Mas que a gente sabe que ano a ano essas florestas foram sofrendo com a ação humana, né? Daí vem a ideia de degradação, por meio de queimadas, desmatamentos, desgastes excessivos do solo, essas florestas elas foram se perdendo, né? E começou a haver uma necessidade do homem para a sua própria sobrevivência de repor aquilo que a natureza nos oferece. Bom, a gente sabe que ninguém vai conseguir reinventar aquilo que a natureza faz, mas a gente tem como imitá-la, né? Então, a ideia do reflorestamento é fazer com que a gente consiga plantar, né, espécies vegetais em áreas que já foram degradadas. E aí a gente pode pensar, né, naturalmente, será que essas florestas não conseguiriam se recuperar? Sim, essas florestas, as florestas elas têm capacidade de reconstrução, de autorregulação, de uma manutenção e equilíbrio próprio. Entretanto, se a gente pensar principalmente no Brasil, né, é um dos países que mais se teve áreas florestais degradadas. E essa degradação foi tanta que em algumas áreas já não é mais possível a floresta se recuperar naturalmente, né? Daí vem a ideia de reflorestamento de uma forma intencional, seja ela com um caráter econômico, comercial, ou seja ela com um caráter de uma busca de um equilíbrio natural, ok? Bom, você pode se perguntar por que o reflorestamento é importante, né? Uma das principais razões é ambiental,
né, que tem como objetivo principal impedir a perda das áreas verdes do nosso planeta. O reflorestamento ele é importante para a conservação das espécies vegetais, mas também das espécies animais, que dependem dos vegetais para se alimentar ou mesmo para fazer a sua moradia. Uma outra razão é a climática, né? Nas grandes cidades é muito comum a formação das chamadas ilhas de calor, né? Esse fenômeno ele ocorre por conta da falta de vegetação nas áreas urbanas, né? Mais do que nas áreas rurais, e por conta do excesso de asfalto e concreto que nós temos nessas áreas urbanas, acaba esquentando mais o ambiente. Além disso, menos árvores resultam em uma umidade do ar menor, aumentando a sensação de calor, né? Um outro fator importante, né, uma outra razão importante da gente reflorestar, né, as áreas degradadas é que os vegetais eles são seres de extrema importância para a regulação da atmosfera terrestre, uma vez que eles realizam um processo chamado fotossíntese, através do qual eles vão capturar grande parte do CO2, do dióxido de carbono, né, e vão liberar para o ambiente o oxigênio que é de extrema importância para os seres vivos, né, no processo da respiração. Um outro fator importante também, né, uma outra razão importante, está ligada à preservação das bacias hidrográficas, né? Vocês já devem ter ouvido falar das matas ciliares, que são de suma importância para que os rios mantenham suas estruturas. As árvores que estão na beira dos rios são capazes de reter a erosão e impedir que haja um deslizamento de terra, por exemplo, em um determinado local, e que pode até mesmo aterrar determinado ponto do rio e até modificar a sua geografia, né? Então, são muitas as razões pelas quais o reflorestamento é de grande importância. Cada vez mais o homem vem vivendo do uso e das transformações dos recursos naturais. E, por conta disso, o homem vem desenvolvendo as chamadas florestas plantadas, que são em grande parte voltadas para o comércio, né? Para o uso de indústrias de madeira, de papel, celulose, extração de castanhas e frutos, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, o homem também tem se conscientizado da grande importância e do papel fundamental que as florestas nativas desempenham no meio ambiente na conservação da biodiversidade, né? Então, é importante que a humanidade encontre um equilíbrio, né, no desenvolvimento desses dois tipos de florestas, predominantemente das florestas nativas, que trazem com elas a conservação e as características originais, né, de um determinado ecossistema. E nesse sentido, é importante que todo esse reflorestamento ele seja acompanhado e ele aconteça de acordo com as leis, né? Acompanhado por profissionais qualificados. Atualmente é um grande desafio mundial promover tanto a proteção ambiental e também o crescimento econômico, né? Para isso, a gente precisa poder contar com as políticas públicas, né? Que através delas a gente pode promover um desenvolvimento mais sustentável, né? Tentando conciliar tanto o uso dos recursos naturais, como, em especial, a conservação das florestas brasileiras. Muito interessante, né, gente? Acho que deu para a gente compreender bem a importância de tudo isso, né? Bom, e para finalizar, né, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, que na verdade acho que é um vídeo que retrata bem o que a Amazônia poderia nos dizer caso ela realmente pudesse falar, né? Assiste aí, gente, é interessante.
Eu sou a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Eu mando chuva quando vocês precisam. Eu mantenho seu clima estável. Em minhas florestas existem plantas que curam suas doenças. Muitas delas vocês ainda nem descobriram. Mas vocês estão tirando tudo de mim. A cada segundo vocês cortam uma das minhas árvores. Enchem de sujeira os meus rios. Colocam fogo em mim. E eu não posso mais proteger as pessoas que vivem aqui. Quanto mais vocês tiram, menos eu tenho para oferecer. Menos água, menos curas, menos oxigênio. Se eu morrer, vocês também morrem. Mas eu crescerei de novo. Pois é, né, gente? Vocês viram quanto de matemática foi necessário, então, para a gente entender tudo isso, todas essas informações? Olha só que interessante, né? Na aula de hoje, a gente teve que entender o que era figuras circulares, círculos e circunferência. Nós tivemos que fazer uma revisão sobre áreas. Nós vimos como é que a gente faz a interpretação de dados gráficos, né? A gente viu gráfico de colunas, a gente viu gráfico de linhas, infográficos. Nós nos deparamos com várias contas com números decimais, então nós visualizamos aí... Fizemos algumas subtrações, algumas divisões com números decimais. Nós nos deparamos com dízimas periódicas, com número irracional. Então, assim, esse vídeo está repleto de matemática e toda essa matemática, inclusive aquela parte onde mostra que alguns físicos, utilizando a matemática, criaram alguns modelos, né? Fizeram algumas fórmulas, algumas equações para poder fazer simulações em relação ao que vai acontecer se a gente continuar desmatando, né? Ou seja, o vídeo está repleto de matemática, mas acho que está repleto também de uma conscientização que a gente tem que começar a ter, né, em relação ao quanto esse desmatamento da Amazônia pode ser prejudicial para o mundo de uma maneira geral. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido e até o próximo vídeo do nosso canal. Tchau!